Atleta amador completa 365 maratonas em 365 dias, uma maratona por dia, olha que beleza. Hugo Farias, de 44 anos, participou de uma pesquisa científica e correu 42 quilômetros, 195 metros por dia durante o último ano no interior de São Paulo. Eu vi essa matéria ontem no Fantástico, aí eu vim fuçar aqui. Eu não vou assistir a matéria com vocês, porque senão o YouTube vai bloquear este vídeo. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir, para quem não viu Fantástico ontem, é uma matéria curtinha. Participante de uma pesquisa médica, um atleta amador completou neste domingo um desafio de correr 365 maratonas em 365 dias. Uma maratona por dia. Eu não acho isso uma boa ideia, tá? Isso me chamou a atenção por ser uma péssima ideia. Mas, enfim, cada um sabe o que faz a própria vida. É que eu não recomendo que nenhum de vocês faça isso na vida de vocês. Por quê? Eu acho que vocês... Enfim, vamos falar disso. Hugo Farias, 44 anos, correu em cada dia no último ano 42,195 quilômetros, uma aventura inédita no Brasil. O propósito sempre foi inspirar pessoas. Ó, tem uma letra minúscula depois do ponto aqui, hein? Fantástico. Mostrar que pessoas comuns são capazes de feitos incríveis e gerar uma contribuição para a ciência. A façanha faz parte de um projeto científico que envolveu pesquisadores do Instituto do Coração, do INCOR, que tentam compreender melhor o funcionamento do corpo humano, entender como ele se transforma e resiste ao desgaste físico. Foi preciso muito planejamento para o desafio considerado extremo para o corpo. É extremo. Isso aqui tá na lista das coisas mais extremas que eu já vi alguém se submeter, tá? Sabendo o desgaste que causa uma maratona no corpo de um ser humano, fazer 365 delas ao longo da vida já é uma parada, assim, absurda. Fazer 365 sem descansar é maluquice, cara. E uma equipe multidisciplinar com os profissionais para acompanhar o atleta. Eu não levei meu corpo ao extremo. Levou. Por mais que o volume fosse alto, eu sempre mantive uma zona de frequência cardíaca confortável. Sempre me hidratando, me alimentando, tendo disciplinas em todos os quesitos. Hugo Farias, maratonista. Aqui nós temos a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras, é que as pessoas, elas medem, às vezes, a intensidade de uma atividade física pela frequência cardíaca. Isso não está 100% errado. Mas só levar em conta a frequência cardíaca para avaliar se uma atividade física ela está sendo intensa, está colocando o nosso corpo sob um estresse grande, é um erro, mas assim, muito comum, muito comum. Quando você vai fazer uma atividade como uma caminhada, uma corrida, a gente tem que considerar também o nosso desgaste com relação ao nosso aparelho locomotor, né? Não só o nosso coração. Nosso coraçãozinho tá lá fazendo força para bombear sangue para o corpo todo, para mandar oxigênio, para a gente conseguir mexer o corpo todo. Agora, o impacto que aquela atividade causa no nosso corpo em cada articulação também é uma coisa a ser levada em consideração. E essa é uma coisa que não é todo mundo que está acostumado a saber medir e mensurar bem. Então, a pessoa simplesmente acha que porque ela está bem, porque ela não está com dor nenhuma, ela pode seguir em frente, né? Já que agora a frequência cardíaca dela já baixou, né? Mas vamos continuar aqui. A reportagem do Fantástico mostra detalhes da jornada. Veja a reportagem completa no vídeo acima, depois vocês veem, não vou rodar de novo aqui, porque senão o YouTube vai bloquear. Em um ano, Hugo perdeu cerca de 6 quilos, mesmo fazendo uma dieta de 5.500 calorias por dia. O cara comeu muito e mesmo assim perdeu peso, né? Porque a quantidade de calorias que você gasta numa maratona é bem alta mesmo. Mais que o dobro necessário para um adulto saudável da estatura dele. Durante esse ano, houve contratempos. O atleta chegou a ter quadros de diarreia, prejudicando a retenção de nutrientes pelo corpo. Algumas lesões o impediram de correr em alguns dias, obrigando-o a seguir com um percurso total, caminhando por até 10 horas. Então veja, ele diz aqui em cima, eu não levei meu corpo ao extremo. Mas aqui embaixo a gente tem sinais claros de que sim, o corpo dele foi ao extremo. É que na cabeça dele, talvez o extremo seja uma frequência cardíaca muito alta, né? Que fizesse o coração sair pela boca, uma frequência cardíaca que fizesse o coração dele ter ali alguma arritmia, enfim. E de novo, não é isso, né? Essas lesões aqui,
Tô chamando aqui de lesão também a diarreia, né? Não é uma lesão, mas vai, enfim. O problema diarreia e essas lesões, né, que ele teve, na reportagem ele fala que ele teve uma lesão no quadril, né, um desconforto ali para correr, que ele teve que fazer, às vezes, essa maratona, né, esses 42 quilômetros caminhando. E é por isso aqui que ele, obrigando a seguir com o percurso total, caminhando por até 10 horas. Né? Então, ao invés de fazer uma maratona ali no tempo que ele fazia mais ou menos de 4 horas, ele completou o trajeto de 42 quilômetros doendo, caminhando, né, para fazer ali, porque ele tinha se comprometido a fazer de fato a maratona, né? E por mais assim, de novo, admirável que seja, né, no sentido de que, estou fazendo isso aqui para ajudar na ciência, para inspirar pessoas, legal. Mas sim, você está levando seu corpo ao extremo e isso pode ser perigoso, tá? O percurso costumava ser sempre o mesmo na cidade americana, interior de São Paulo. Mesmo assim, nenhum contratempo conseguiu impedir a maratona diária. O desafio chegou ao fim, ultrapassando a barreira de 15.500 quilômetros percorridos em um ano. Isso aqui é uma loucura, cara. Isso aqui é uma loucura. O cara foi, tipo, muito longe. Na reportagem que fala que ia do norte ao sul do Brasil, assim, umas 4 vezes, tá ligado? É muito. Os cientistas ficaram surpresos com o resultado de Hugo e explicaram que o coração dele se adaptou sem comprometimento de funções. Foi uma quebra de paradigmas. É possível você alcançar uma adaptação cardíaca perfeita se tiver um controle pleno da sua atividade física ao longo do tempo, seja ela de grande volume ou de baixo volume, e até mesmo de intensidade, avaliou o cardiologista Maria Janeiro Alves. E aí eu quero chamar a atenção para os senhores que... De novo, quando a gente está falando de fazer atividade física de maneira duradoura para a gente ter resultado, a gente está falando de tentar minimizar ao máximo as lesões. E o nosso coração é só uma partezinha do nosso corpo que a gente se preocupa quando a gente vai falar sobre lesões. Quando a gente está falando de caminhada, de corrida, de trote, de exercícios aeróbicos, né, que de repente são a porta de entrada para as pessoas começarem a fazer exercício, a gente tem que tomar muito cuidado com o quanto a gente faz, porque a sobrecarga que a gente coloca sobre o nosso corpo, ela precisa ser aumentada de maneira progressiva, né, e devagar. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente tem que ter paciência. Eu não recomendo jamais você começar a fazer uma atividade correndo, por exemplo, meia hora, 5 vezes por semana. Eu recomendo o quê? Que você faça um pouco e você dê o descanso adequado para o seu corpo. Descobrir qual é o descanso adequado por si só, sem ter um professor para te ajudar, é difícil. Você não é obrigado a saber isso, porque a gente estuda treinamento físico, que é uma ciência, para aprender a fazer isso. Então, você tem que tentar errar para menos. Se você tentar errar, ultrapassar os seus limites, você vai ter uma chance maior de se lesionar. O feroz aqui tá latindo, fica bravo quando tem vizinho na porta. Então não recomendo ninguém começar a fazer exercício aeróbico todo dia, começar a caminhar todo dia, começar a correr todo dia. Não, 3 vezes por semana, dia sim, dia não, vai ser a melhor coisa para você fazer, porque daí você vai conseguir dar um esforço e dar um descanso. Dar um esforço e dar um descanso. E aos poucos, você vai vendo como o seu corpo se comporta em relação àquela atividade física. Você vai ver, por exemplo, se você não está acostumado a caminhar, não está acostumado a correr, você vai ver, por exemplo, que você no dia seguinte de uma caminhada de 15 minutos, de 20 minutos, você pode ficar ali com a sola do pé um pouquinho mais dolorida, você pode ficar ali com o quadril um pouquinho mais dolorido, você pode sentir alguma coisa no joelho. E aí você pega aquele dia, dá uma alongadinha para ficar tranquilo, para relaxar, e aí no outro dia você vai caminhar de novo. Muita gente começa a fazer atividade física, por exemplo, porque quer fazer uma corrida de 10 km, sabe? Que é muito comum, né? Ter uma prova de 10 km para correr. E aí a pessoa, ela quer, de repente, se preparar para aquela prova e ela pensou que aquela prova vai acontecer daqui a 1 mês ou daqui a 2 meses e ela já começa a querer sair do sedentarismo para correr todo dia. E essa é uma das piores formas de você começar a fazer exercício, porque você não sobe a escadinha do progresso da sobrecarga de uma forma suave. Isso a gente tem que ter muita atenção, né? O nosso corpo aguenta, é legal também mostrar aqui o Hugo para dizer, o nosso corpo aguenta bastante coisa, ele aguenta uma sobrecarga muito grande, né? De mais de 300 maratonas em dias seguidos.
Mas para a gente minimizar a chance de lesão, a gente tem que fazer essa subida devagar. Essa subida tem que ser feita ao longo do tempo. O seu corpo ele vai aguentar bastante coisa, mas ele não vai aguentar bastante coisa do nada. Ele vai aguentar se você tiver paciência de ir colocando a atividade um pouquinho por vez. E para isso você precisa ter a timeline da sua vida bem clara ali, sabe? Você tem que saber que você não vai morrer daqui a 2 meses. Você não vai ter ali um final, um momento ali específico que você tem que dar o tudo da sua vida, porque senão é nada que você vai conseguir, sabe? A gente vai melhorando ao longo do tempo. É que a gente, muitas vezes, subestima o que a gente é capaz de fazer com 2, 3, 4, 5 anos de treino. Né? A gente superestima o que o nosso corpo deveria aguentar, e aí a gente vai tentar exigir dele e se machuca, e aí fala, mas corrida não é pra mim. Não, de repente corrida era pra você sim. É que você não soube fazer a progressão adequada, você não soube ter paciência. Você quis correr todo dia se você não corria nada. Eu sempre falo, caminhada é graduação, corrida é pós-graduação. Corrida é para quem já faz uma caminhada regular. Para quem já tem uma caminhada que foi aos pouquinhos virando uma caminhada mais rápida, que foi sendo introduzido ali pequenos trotes de alguns segundos, que depois a pessoa voltou para caminhar e depois ela trotou um pouquinho mais e na outra semana ela já fez um tempinho ali de trote maior do que só alguns segundos e ela foi aguentando e ela foi vendo ali depois no dia que ela não treinava como o corpo dela estava mais tranquilo, aguentaria fazer um treino a mais, ela coloca mais um treino na semana e aos pouquinhos ela vai aumentando a velocidade desse trote, até que esse trote vai virando uma corrida, né? Assim você progride de uma maneira mais suave, o seu corpo ele vai estar mais preparado para aguentar essa sobrecarga maior. Agora, se a gente passa do nada já querendo subir 3, 4 degraus de uma vez, é aí que está o problema, tá? Então você tem que ter essa plena noção de que correr meia hora, por exemplo, tá bem lá na frente. Tá bem lá na frente, se você não faz atividade física nenhuma hoje. Então você não pode querer chegar e sentar na janelinha já, entendeu? Você tem que ir devagar, você tem que ter a humildade de fazer caminhadas de 10, 15 minutos que seja, numa velocidade mais baixa mesmo, se preocupar menos se aquela caminhada naquele dia vai queimar muitas calorias ou se vai ajudar você a melhorar seu condicionamento físico, ela vai ajudar você a fazer a próxima caminhada, né? Você vai caminhar para poder descansar depois, para poder caminhar mais depois, para poder de repente colocar uns trotezinhos a mais depois, para poder daqui a pouco estar correndo, tá bom? Mas tem que ir devagar. Histórias como essa do Hugo podem ser inspiradoras, mas mais do que isso, é importante a gente prestar atenção no que aconteceu nesse processo para a gente, de repente, não querer imitar algo e aí não entender onde que está o problema. Ué, mas o médico falou que o coração aguentava fazer 365 maratonas um dia depois do outro? Sim, só que lembra que médico tem especialidade, né? Então se o médico ele é um especialista ali no coração, talvez ele não entenda tanto de sobrecarga de treinamento, quando a gente está falando de uma maneira biomecânica, né? E tudo isso junto tem que ser levado em consideração, porque às vezes o seu coração vai estar inteiraço, o que vai estar doendo é o seu tornozelo, o seu joelho, e aí o médico do coração, talvez ele não vá saber o que está acontecendo também, né? Então a gente tem que ter uma visão do nosso corpo o mais completa possível, para a gente não se deixar enganar também por algumas coisas que a gente possa ver por aí, né? Eu quis fazer esse vídeo porque às vezes matérias como essa, assim, elas motivam muito a gente e aposto que muita gente começou a correr hoje porque viu isso, achou legal, se animou e acho legal. Só que a gente tem que ter esse cuidado desse ajuste para a gente não se machucar e aí daqui a 2 semanas tá parado de novo porque se empolgou com a matéria, saiu correndo, só que daí se machucou porque não soube equilibrar isso, tá? Se você for errar e não tiver um professor para te acompanhar, erre para menos, faça menos do que você acha que o seu corpo é capaz, porque daí você vai conseguir fazer isso com mais constância. O que vai dar resultado em atividade física para você é a constância, tá bom? Então é isso. Vou deixar um vídeo aqui do lado que eu acho que você vai gostar de ver. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve. Um beijo para vocês.